Aí eu já começo. Pronto. Boa noite, pessoal. Mais um Cine Caminhos começando. Eu sou o Bruno. Antes de mais nada, é sempre bom recebê-los para o nosso bate-papo psicanalítico. Eu vou apresentar rapidamente o nosso espaço aqui, tá? Para quem não nos conhece, acho que é bem importante. E depois a gente segue com com o nosso esquema, a nossa programação aqui. Tá bom? Então, nós somos o espaço Caminhos na Psicanálise, né? O nosso espaço físico fica aqui em Sorocaba. Depois da pandemia, o nosso espaço acabou se esvaindo para além da cidade, o que é uma coisa importante, né? Que foi acontecendo. O Cine Caminhos acontece todo mês, e a gente resolveu manter o formato online justamente pela riqueza de pessoas, né, se encontrarem, pessoas de diversos lugares poderem se encontrar, né, nesse espaço. Então, a gente manteve online, a gente grava, porque depois a gente mantém, a gente sobe no YouTube, né, no nosso canal do YouTube, lá vocês terão acesso aos outros Cine Caminhos, né, e a esse também. Tá bom? Então, o Caminhos na Psicanálise foi criado em 2016, né? Trata-se de um espaço com o compromisso da transmissão da psicanálise, né? Aqui nós temos alguns cursos, temos atendimentos, fazemos eventos, né? E só para vocês terem uma noção rápida, né? Nós temos um curso aqui que se chama Bases Teóricas e Operativas do Pensamento Psicanalítico, é um curso de 2 anos, né? É, é um dos cursos é o nosso curso mais longo, né? Também a gente tem um curso que ele se chama Fundamentos, né? Fundamentos Psicanalíticos, que agora a gente está indo para o 2º ano, né? Que, como o nome já diz, né? Trata-se dos fundamentos da psicanálise. Também nós temos grupos de estudos, né? Grupos de estudos que a Sandra coordena sobre Melanie Klein, o grupo de estudos que eu coordeno sobre Freud e os pós-freudianos. Nós temos, né, o Cine Caminhos, que é esse aqui que todos estão participando. Temos também a telinha no Caminhos, né, que seria a versão Kids, a versão para criança, né, do Cine Caminhos, que agora a gente está tentando, vamos dizer assim, né, retomar, né, depois da pandemia, e espero que em breve a gente consiga, tá? E temos o Em Tratamento também, que é um curso em que as pessoas assistem a série In Treatment para poderem exercer o pensamento clínico, tá? Eu convido vocês a acessarem as nossas redes sociais, né? O Instagram, Facebook, Caminhos na Psicanálise. Bom, vamos lá, vamos começar. Eu vou apresentar. É uma honra receber o meu amigo Renato aqui conosco para esse bate-papo psicanalítico. Eu vou apresentar o Renato. Ele vai falar sobre o filme Whiplash, Em Busca da Perfeição. Renato é psicólogo clínico, né, formado pela Universidade Católica de Santos, é psicanalista e supervisor. É psicanalista pelo Departamento Formação em Psicanálise do Instituto Sede Sapiense. Tá bom? Antes do Renato começar, pessoal, por favor, vamos tentar manter as câmeras ligadas o quanto possível, né? Já que a gente está distante, online, acho que fica legal se a gente pudesse se ver. O Renato faz uma exposição do que ele pensou e depois, por favor, vamos bater um papo psicanalítico mesmo, ergam a mão, abram as câmeras, peçam a palavra para a gente poder aproveitar ao máximo esse nosso encontro. Tá bom? Então vamos lá. Renato, com você. Vamos pensar junto, né?
Boa noite, muito bom de fato estar aqui. Vejo rostos queridos, alguns nem tanto, né, Ronaldo? Mas mais uma boa turma. Ah, eu fiz uma forma de pensar o filme, não tanto dentro do filme, mas sim a experiência de assistir o filme. Eu caminho um tanto pela psicanálise da língua inglesa, então eu gosto muito de pensar por Klein e Bion, dentro do possível, né? E, e eu pensei em selecionar esse filme inicialmente, porque é um filme muito comovente. Ele é um filme que, na minha experiência de assisti-lo, muito excitante, mexe bastante, captura muito a experiência. Eu vibrei, me irritei, entristeci. Então, ao longo desse filme, eu pude pensar um tanto da experiência emocional. Então, a priori, eu quero fazer o seguinte, né, para a gente pensar junto. Ou como dizia o Bion, né? Vamos estar aqui, juntos, vamos pensar juntos. Através da transferência, e aí eu vou colocar transferência, experiência emocional e um pouco de encontro estético. E eu quero falar um pouco disso para abrir a linha de raciocínio que a gente vai seguir, para a gente pensar dentro dessa lógica, né? Óbvio que cada um com a sua liberdade de poder dizer o que quiser. Não vamos caminhar por um campo moral, né? Aqui, como num setting analítico, tirando grandes abismos, né, não teremos moral de certo e errado. Vamos pensar na troca. A troca é o que vai influenciar aqui o encontro. E, tido a transferência, né, um pouco mais teórico agora, eu vou trazer transferência como o encontro com o filme, com as cenas do filme, com as experiências que foram despertas em nós. Quero que cada um faça uma viagem para dentro do próprio filme, que observe a experiência, né, que enquanto eu vá falando agora, vá pensando, se quiser anotar, assim, sei lá, vai ficar da forma que fizer mais sentido para depois a gente conversar sobre isso. Mas sobre as experiências emocionais de encontro com este filme, saindo da cena em si e pensando emocionalmente mesmo. Fiquei confuso, me irritei, me excitei, torci pelo garoto, fiquei irritadíssimo com o Fletcher, fiquei com uma puta vontade de agradar o Fletcher, né? De tentar, de torcer para que o Andrew conseguisse chegar lá na Terra Prometida. Então, essas são experiências emocionais. Despertas no encontro, em estar com o filme. E um pouco do campo do encontro estético, que ele é um pouco mais informal aqui para nós agora, mas também colocar em cena o que foi desperto na mente do analista. Então, todos agora somos analistas pensando o filme como um caso clínico, como um encontro com um cliente frente a nós. Então, dentro do campo que se formou entre nós e o filme, que a gente chama de campo analítico, é o terceiro que se cria. Temos nós, o filme e o que se criou entre nós e o filme, que para cada um deve ter sido uma experiência singular com algumas questões semelhantes, mas com uma questão muito singular e própria. Então, dentro dessa dinâmica, pensar os pensamentos que surgiram ao longo do filme, as dinâmicas, os sonhos, coisas que não faziam sentido e atravessaram. Então, isso é o que nós costumamos pensar dentro do encontro analítico. Quem segue a linha inglesa, de uma forma mais bioniana, costuma pensar o que vai surgindo na mente do analista dentro daquele encontro. Para isso, Bion tem toda uma questão que talvez não venha muito ao caso. Mas, dito isso, eu penso que esse é um bom objeto de foco, é um objeto de análise para a gente usar essa forma lógica de observar o filme e o nosso encontro com o filme, muito mais o nosso encontro. Sobre eu tenho uma frase do Bion que eu gosto, né? Sobre o que o outro pensa ou sente, a gente pode especular. Então, a única verdade que nós conseguimos nos aproximar é o que nós sentimos dentro do encontro. Então, eu vou caminhar muito por essa linha que é para provocar um pouco esse outro lado, né? Então, eu fui escrevendo de uma forma meio associação livre, dentro de alguns textos, sobre perversão, e perversão na transferência, que é a relação com o perverso. Eu fui escrevendo alguns fragmentos que foram me levando a sonhar
essa forma, esse filme, esse encontro, né? Então, eu vou ler algumas coisas e vou comentar. Se alguém quiser falar alguma coisa, levanta, interrompe, que eu paro um pouco, porque eu fiz sei lá, uns 15, 20 tópicos. São rápidos, mas eles podem ser um pouco turbulentos. Então, agora, tido a questão, né, que pensamos sobre transferência, sobre as experiências emocionais no encontro com o filme, que nos despertou, eu vou lançar alguns pontos sobre a dinâmica perversa. E eu tomei um cuidado de tentar trazer, mais especificamente, a dinâmica perversa na transferência. Não vou falar muito sobre recusa, sobre castração, sobre esse aspecto mais freudiano teórico. Cito, mas vou passar pouco. Mas o trabalho de pensar aqui vai ser muito mais voltado para a gente trocar sobre a nossa transferência ao encontro do filme. Então, sobre a perversão dentro, né? Eu vou tocar aqui. Isso baseado na relação do Fletcher com o Andrew. Nessa relação que ele cobra, que ele, de uma forma violenta, amorosa, entre aspas, vai o conduzindo, e que imagino que todos ficaram torcendo por algumas questões ali. Então, o perverso descreve com muito amor, com uma ênfase narrativa, uma sedução sobre uma ideia. Ele principalmente oferece o paraíso com a sua promessa. A sedução é a venda deste grande lugar. O perverso vende uma promessa, ele vende uma fantasia de que o encontro com ele vá levar o outro até aquele lugar prometido. Ele suscita isso. Ele, o perverso, ele aborda um discurso sobre o amor. Ele vende o amor através de uma imposição, na transferência, no qual o outro recebe essa venda de amor, e venda dá para a gente brincar, né? Que é uma venda tanto dos olhos quanto de oferecimento. Ele faz uma venda desse amor de forma passional e não vincular de troca. Então, voltando para o filme, o Fletcher ele vende uma posição glamurosa para o Andrew, de um lugar extremamente romântico, que ele vai chegar lá e vai ser o próximo grande baterista. E ele fala de amor, mas sentindo com a experiência emocional, ele vende uma fantasia de amor. Você não sente amor na troca dele. Então, é um perverso que discursa, a estrutura perversa, ela discursa sobre o amor, mas ela não vincula o outro através do amor. Então, é um discurso muito sedutor, ele promete aquilo. Ele não vive o vínculo do amor, ele vive cultos abusivos em nome de Eros, em nome desse amor. E esse culto surge transferencialmente através de ordens sofridas. Não há amor. O perverso encena essa nota de desafio. Então, constantemente ao longo do filme, há uma venda de um lugar prometido e uma encenação. Ele vende. E ele tem a chave para que o Andrew consiga alcançar esse lugar através de um desafio. Então, ele tem que ser altamente punido, ele tem que sofrer altamente, ele tem que entrar num campo de dor para que ele consiga chegar nesse lugar, né? Ao alegar o amor, o perverso não é, antes de mais nada, aquele que nos pega em nossas armadilhas. Ele captura, ele consegue fazer uma leitura muito sensível, transferencial e emocional, isso é muito, muito pontual na dinâmica perversa, do desejo do Andrew. Ele escolhe aquele garoto. Então, ele consegue criar uma armadilha através desse desejo. E ele inverte e usa em seu favor. O perverso ele detém essa forma. Ele fantasia, através dessa relação, que ele vende um amor, que o Andrew compra essa promessa de que ele vai conseguir chegar lá. Ele tem a fórmula. Essa é a dinâmica. E um ponto bem importante, né? Como a gente está aqui pensando no campo, que é o que se cria entre o Fletcher, o professor, e entre o aluno, o Andrew, nós estamos pensando nesse vínculo específico, e a perversão só pode ser pensada transferencialmente quando há uma dupla perversa. A perversão, então, ela só existe se houver um lugar
que eu possa projetar essa perversão, essa sedução. Sem o outro para ser manipulado, não há perversão. A perversão, ela se encontra na dupla, ela ecoa na dupla. Então, só existe perversão quando há vínculo. E o vínculo é fundamental. Porque se ele tenta vender a chave do sucesso para alguém que não, para algum outro que não há vínculo e que esse desejo não ecoa, a perversão não se instaura. Por isso que o perverso só pode ser perverso com determinadas duplas, né? Isso é bem importante. O perverso não consegue, ele não pode habitar sozinho. Isso é uma expressão na relação. O perverso detém o segredo de como. Sem ele, a transferência implica que jamais você vai chegar lá. Se o Andrew, por alguma razão, perde a tutoria do Fletcher, se ele perde aquela orientação, aquele direcionamento majestoso, ele jamais vai se tornar o próximo grande baterista. Então, implica ali uma dinâmica muito abusiva, né? Acho que se a gente fosse entrar na moda atual, né, uma moda que eu não gosto, eu acho meio esvaziada, a gente ia chamar de relação tóxica, mas não, nada disso. Então, ele detém essa possibilidade, porque vinculou, e sem o Fletcher ele não vai conseguir chegar lá. E a ruptura com o perverso, ela é muito dolorosa. E a gente vê isso, que o garoto, o Andrew, para agradar, para conseguir dar conta de planos absurdos, ele sofre um baita acidente de carro, né? E mesmo ensanguentado, quase que destruído, né? A aparência dele estava horrível. Ele vai ensanguentado, senta na bateria e tenta ainda assim conseguir implicar um trabalho que eu não sei muito se era um desejo dele tocar, mas eu acho que o desejo encenado naquele momento era de não desagradar o Fletcher, porque senão ele perderia então aquela posição privilegiada da dupla perversa, né? Então, a ruptura com o perverso é dolorosa. Estabelece ali uma fantasia de que a chave para o mundo em si, ela se perde para sempre e jamais voltará. Se ele decepciona o Fletcher naquela conduta, naquela promessa, ele não ia achar outro tutor com aquela questão, com aquela qualidade, teoricamente. Então, ele não alcançaria esse lugar tão prometido. Pensando sobre o vínculo, e até mesmo o amor, ele implica uma referência moral. Então vamos pensar um pouco aqui, né? Quando a gente pensa num vínculo de amor, que o perverso discursa sobre, o amor implica uma ética, né? Quando você ama alguém, você tem uma conduta ética com o outro. Você não faz o que você quer com qualquer um, né? Principalmente com quem você tem um vínculo amoroso. Então, esse campo moral, esse campo talvez mais ético, ele implica um cuidado com o outro. Só que não no caso do perverso, né? Porque o perverso usa o outro, dentro da dupla, como um objeto de manobra para sua própria satisfação. Não sei muito bem pensar sobre isso nesse filme específico, mas talvez uma suposição puramente teórica é de que o Andrew pudesse realizar de uma forma brilhante a satisfação do desejo do Fletcher e ser o grande baterista, o grande músico que o Fletcher não foi, né? Então ele implica essa relação. Então, na relação perversa não há ética. O outro é um objeto de puramente satisfação pulsional, né, e etc. O perverso ele busca no outro a potência para o sofrer. Há uma inocência capturada, né? Os alunos de Fletcher sofriam frente à sua presença, no entanto, contemplavam-no. A existência de Fletcher na relação, e aí a gente pode expandir para o conceito, para todo o vínculo que ele desempenhava, quando ele chega, todos enrijecem, todos contemplam passivamente a sua existência. Não há existência do outro dentro de um vínculo dessa dinâmica, dessa natureza. Quando Fletcher entrava, pouco antes dele entrar nas salas de aula, todos sentavam-se alinhados em silêncio. Talvez muitos nem olhavam para o Fletcher. Então, instaura também mais uma dinâmica passiva, no qual o outro não existe.
o outro existe para a minha própria satisfação, desde que ele faça manobras dentro do que eu permito, dentro da potência que eu permito que ele exista. O outro não tem autonomia na relação, a não ser uma espécie de autonomia encenada, no qual o perverso permite e o leva para que ele faça uma encenação específica do que faz sentido para a relação perversa. Então, é sempre um convite na transferência, por isso eu quero pensar bastante na transferência, porque perde-se a autonomia, vive-se uma espécie de atuação do desejo do perverso, né? Que para ele em si é desconhecido também. Depois eu falo um pouco disso. Saber perverso é um saber absoluto, constituído da razão, constituído da recusa do não saber. Um saber que se pretende verdadeiro. O que é isso, né? A recusa, a gente pensando um pouco na teoria freudiana, bem rapidamente sobre isso, né? Quando o sujeito vai encarar a castração, e a gente pensa na castração como uma experiência vivenciada de falta, e ela faz um marco na relação, a estrutura que inicia esse perverso, pensando em Freud, né? Ela cria um mecanismo que ela nega essa castração. Então, se eu começo a reconhecer que o outro não vai me satisfazer, que o outro tem um desejo próprio e que isso vai me frustrar altamente, eu crio uma verdade que esconde essa dinâmica castrativa. Então, eu nego a possibilidade de ausência, e então com isso eu crio uma outra fantasia no qual a verdade se torna minha. Então, o que eu projeto, o que eu identificadamente também pode pensar por Klein, projeto no outro, vai fazer uma manipulação para que o outro atue sob a minha demanda. Então, o perverso, ele cria uma dinâmica no qual ele desconstrói uma lei. A lei é ele. Então, e a gente pode pensar isso como uma questão de princípio de prazer e princípio de realidade também em Freud, né? Porque princípio de prazer de uma forma muito simples, eu quero agora e eu busco uma satisfação imediata. O princípio de realidade vem acompanhado da castração, na teoria freudiana, no qual eu quero, porém eu não posso ter agora. Eu tenho que tolerar um estado mental, possivelmente frustrante, para que eu consiga alcançar posteriormente esse estado de satisfação. Então, eu vou me satisfazer depois, não agora. Então, isso pensando nos moldes da criança, no complexo edípico, quando a criança ela encarna ali a falta e ela precisa lidar com essa falta e ela quer um brinquedo, que seja, e ela recebe assim, bom, você vai ganhar esse presente, mas só quando nós recebermos o salário daqui, sei lá, 20 dias. Então, ela precisa desenvolver uma tolerância à frustração, princípio de realidade, para sustentar esse processo. E aí ela vivencia a ausência da satisfação do desejo. Essa ausência também pode ser pensada, por outra teoria, como um terceiro que chega e me frustra. Então, nesse campo dessa castração, que é essa experiência de castração que nós temos, né? Nós temos limites, nós temos leis que precisamos seguir, então nós estamos castrados. A gente não pode fazer e falar o que quiser a qualquer momento. Então, nós sofremos um impasse de uma lei, de uma civilidade. E essa é a recusa do perverso. Então, a recusa é esse estado no qual ele cria uma lei própria para recusar a lei universal que todos nós seguimos. Né? Então, ele inventa a lei. O Fletcher, se a gente voltar para o filme, ele cria a lei. Então, ele vai levar o sujeito ao máximo do abuso, da violência, para que dentro desse período, inclusive, teve uma parte do trecho, um trecho do filme que ele teve um aluno que se suicidou por um excesso de transbordou, ele não deu conta, inclusive ali mostra que é por conta dessa relação abusiva, violenta. Né? Então, o Fletcher é a lei, ele manda, ele faz o que ele quer, ele não aceita a recusa. E voltando agora um pouco para trás do texto, com a fantasia de sedução, a promessa, com essa captura, com a anulação do outro, com uma transferência densa no qual o outro deixa de ser autônomo e atua na transferência com ele. O perverso não permite ocupar um lugar frágil, ele manipula ser frágil.
para concluir o conluio da relação. Isso é interessante porque no final do filme, o Fletcher está lá se apresentando numa espécie de pub, e o garoto Andrew vai, assiste, etc. Eles têm uma conversa ali dentro. Quando eles têm aquela conversa, o Fletcher ele encena uma fragilidade, ele encena um sofrer. Ele não está sofrendo ali. Depois a gente descobre mais no final do filme que ele está elaborando um plano super inteligente de seduzir o Andrew, trazer o Andrew para o palco, e fazer então com que ele sofra uma vergonha imensa, porque ele sabe que foi o Andrew que armou para ele perder a vaga dele. Então, essa é a encenação. O perverso ele não ocupa uma posição de fragilidade, porque se ele ocupa essa posição, ele vai precisar recorrer a um terceiro como suporte. E se a gente pensar também por Bion, na Reverie, a Reverie é a possibilidade de alguém sonhar e digerir os meus conteúdos, transformando conteúdos arcaicos em algo que possa ser falado, significado. Então, há uma quebra também. O perverso ele não faz essa função, ele não recorre, porque ele estaria numa posição de fragilidade. Então, ele vai criando um próprio sistema, né? Tudo isso que eu estou apontando é uma coisa mais intensa de um perversão clássico, né? E a gente pode pensar em graus, em formas de existir, perversões aqui e ali, né? Então, ele interpreta uma fragilidade para que o objetivo dele aconteça. Ele justifica sua perversão em nome de algo a mais do prazer, né? Ele tem uma justificativa enorme de maltratar os alunos, de ocupar uma posição, de implicar a violência, de ser hostil, de desconsiderar totalmente o sofrimento do outro e principalmente de não ter nenhuma capacidade empática. Ele não está preocupado, né? Em outro momento do filme, em outro trecho, ele tem, e é interessante porque a sensibilidade, a captura de uma dinâmica mais perversa, de um perverso, de fato, ela é muito sensível. Então ele bate o olho, ele consegue entender muito bem o que você está passando, sentindo. Ele tem um aspecto de penetrabilidade fantástico, altamente desenvolvido, né? Que é uma qualidade muito psicótica. A gente pode pensar o perverso como um aspecto da psicose também, mas a gente vai para outro lugar. Vamos ficar um pouco mais organizado. Então ele recusa a castração, deforma a castração, cria-se uma lei própria e no lugar dessa falta ele cria uma promessa. Então ele faz um baita de um samba sedutor, frente à falta ele cria uma promessa. Ele tem a chave de fazer o sujeito alcançar um sonho altamente ideal, né? A castração apresenta o mundo quando lhe é negada. Há um fantasiar da verdade. Ele detém a verdade, então, e a vende em nome de uma terra prometida. Ele vende um fascínio. Ele vende através da sedução um alto fascínio. E é muito simples. E perversão, se a gente pensar no conceito fora de perversão, a gente olha para um conceito de distorção. A perversão é distorcer. Ela é diferente. E na dupla perversa, o que a gente olha com uma frequência muito interessante, clinicamente, surge muito, o perverso costuma fazer capturas um tanto mais de obsessivos. Então, não é o perverso que cai na malha, que cai na transferência do perverso. Talvez os perversos não se biquem, eles se saquem e se afastem. Um baita de um perverso com outro perverso. Então, a dinâmica é que o perverso ele captura mais neurose obsessiva, fica mais suscetível a isso. Então, o vínculo, o campo se cria do perverso com o neurótico clássico. Essa é uma tonalidade, porque o neurótico, ele busca o ideal. Ele vai, através da repetição, tentar alcançar aquele lugar prometido, aquele lugar idealizado. E o vínculo com o perverso é a garantia de que essa promessa vai ser alcançada. Então, transferencialmente, o vínculo perverso, ele casa muito bem, né? Porque é uma promessa a ser vendida junto com alguém que está buscando alguém que o leve para isso. Então, na dupla, isso acontece. E no filme, o tempo todo, isso fica acontecendo. Isso surge do início ao final do filme. E as nuances das experiências emocionais é que, ora, você
se irrita, ora você comemora porque o Andrew conseguiu alcançar, ora você fica incomodado. É uma, não diria uma confusão emocional, mas para nós assistindo, talvez, né? Você não sabe se você torce para o Andrew ou para o Fletcher. Então, em muitos momentos você está torcendo para o Andrew, ora você está torcendo para o Fletcher. No começo, no final do filme, quando eles se agrupam ali num conluio, que o Andrew consegue alcançar aquela dinâmica da perfeição e acabar com o show, ele alcançou o lugar, aí ali há um conluio, né? Aí os dois e parece que ali surge alguma comunicação para poder falar sobre, porque o Andrew quebra a promessa, né? Promessa, ela é um simples movimento, né? Ela não é a coisa em si. Tanto que quando a gente consegue realizar uma promessa, a gente talvez logo crie outra, como um ideal. Então, ela é mais o caminhar. Então, a hora que ele alcança e toca de uma forma brilhante, ele, ele encerra a relação, porque o Fletcher não tem mais para onde levar, ele alcançou. O Fletcher não consegue mais vender uma promessa para ele. Ele alcançou aquele lugar prometido. E talvez o Andrew com o amor, o Fletcher encenando o amor, né? Sem aquele movimento, através de um sofrimento, mas agora sim, ele vai vivenciar, suposição, não sei. Poderia ter o filme 2, eu acho que seria bem legal, mas talvez ele encene e vivencie realmente a felicidade do encontro com a posição. Ele encontrou a posição, o Fletcher, não sei, talvez ele vá a próxima vítima para fazer essa manipulação, né? Porque o prazer dele está em vender a lei, em vender a promessa. Então não dá mais para vender para o Andrew, ele alcançou. Era isso. Chega, não vai fazer muita zona. Vamos bater papo dessa loucura. E falar mais de alguma coisa que eu pus aqui, porque eu acho que é simples, mas ao mesmo tempo tem muitas nuances, né? Legal, Renato. Ótimo. Já estou aqui com um monte de coisa, mas eu vou ficar quietinho por enquanto, porque agora eu vou convidar todos e todas para a gente iniciar o nosso bate-papo. Quem quiser, tá, pessoal? Escreve no chat, liga a câmera, ergue a mão, tá bom? Então vamos começar, tá? Por favor. Isso é um debate, hein? Falem. O que vier à cabeça, associação livre, sem moral. Então, vou começar. Olá, pessoal, boa noite. Eu achei muito interessante como que o Fletcher ele faz o teste para identificar aquela pessoa. O início do filme, o rapaz treinando, e ele chega na sala do nada e faz aquela fala dele, a apresentação. Você sabe que eu estou procurando talentos e tal. E ele sai. Ele captura a reação da pessoa e ele retorna para pegar o casaco. É interessante como ele faz todo um processo de análise de quem ele vai realmente, né, capturar. É uma baita encenação, né? É uma baita encenação. Ali talvez ele coloque a possibilidade de satisfação do desejo do Andrew, né? Ele mostra para o Andrew que ele existe. E aí ele sai de cena. Porque o Andrew vai atrás. Ele faz um movimento, né? Vem atrás. Eu vim aqui, desculpa, esqueci o casaco. Não é por você, é pelo casaco que eu estou entrando aqui de novo, tá? E sai. Então, é um movimento que já inicia uma trama perversa, né? Experiência emocional, do encontro, do assistir o filme, quem fica à vontade para falar de como foi a experiência de estar em encontro com o filme, pensando no que se cria entre você e o filme, né, no campo analítico.
Posso falar um A pouquinho, Laura quer falar isso, agora eu vi que ela ergueu a mão. Por favor, Laura. porque foi, né, muito impactante mesmo. Eu fui fazendo até algumas anotações. Como o professor Renato falou, foi um encontro de emoções. A gente sente raiva, a gente sente, às vezes, uma satisfação quando vê, né, quando o Andrew lá naquele final, ele conseguiu voltar, né, porque ele poderia ter ido embora, mas ele voltou e fez, né, e deixou o recado dele, mas também percebi o tempo todo que o desejo de realização era do Fletcher mesmo, porque ele comenta, né, eu até anotei a frase que ele falou, né, que não podia privar o mundo de um próximo Louis Armstrong, né, então ele teria que fazer alguma coisa, né, então tudo que ele estava fazendo era em prol disso, né, ele era exigente, ele era como ele era, em prol de formar alguém, né? E assim, eu senti também nesse final, quando o Andrew faz aquela última apresentação, que anotei até, né, que é como se bons artistas, né, talvez não tivesse alguém dizendo para eles o que eles deveriam fazer, né? Eles deveriam ser eles. E eu senti que o Andrew, naquele momento, ele conseguiu, quando ele falou, eu vou dar o tom e vocês me acompanhem, né? Eu não preciso mais seguir o Fletcher, né? Então, ele foi pela criatividade, ele foi pela perseverança, mas é como se grandes, né? Grandes pessoas não tivessem que se espelhar em outras. Cada um tem que ser o que é naquele momento, para se tornar grande também, né? Não sei, eu senti que o Fletcher, ele usava aquela humilhação muito como forma de incentivo, ele achava que ele tinha que fazer aquela humilhação, porque assim ele incentivava o outro a querer ser sempre melhor, né? E foi assim um misto mesmo de sentimentos enquanto a gente ia assistindo o filme. E eu assisti esse filme no domingo. E aí na segunda-feira, né, a gente já teve aquela notícia, né, na segunda, na terça, desse aluno aqui em São Paulo, né? Não sei de onde são as pessoas, mas eu falo aqui de São Paulo, do que aconteceu naquela escola estadual. Enfim, aí fiquei impactada e por algum tempo, pensando nessas relações, né? Pensando o que levou, né? Esse garoto a também fazer o que ele fez, e um professor que perdeu a vida ali nesse momento, enfim. Eu fiquei até com vontade, porque assim, a gente assistiu, a gente fez um cine debate também, porque eu faço psicanálise, eu estou bem no começo, né, do curso de psicanálise, eu sou do Instituto Dalma, aqui de São Paulo, e a gente também faz, né, cines debates, a gente discute bastante. E teve um filme muito impactante que foi Precisamos Falar sobre Kevin, e eu fiquei muito, assim, acho que a gente precisa falar sobre os Kevins. Enfim, é isso. Mas foi muito bom. Gostei muito de assistir o filme. Eu não conhecia. Concordo com o Renato. Devia ter a parte 2. Obrigada. Uma pontuaçãozinha rápida só para Carol. Carol levantou a mão ali. Isso que você diz, Laura, percebe que quando o Andrew alcança a nota, quando ele chega lá, ele rompe o vínculo com o Fletcher, porque ele não dá espaço para nenhuma ordem do Fletcher chegar. Então, ele fala, agora você me segue. Ele rompeu nesse momento, então o Fletcher se torna um mero observador. Então, quando ele chega nessa posição, há uma ruptura do vínculo, ele sai da posição. Interessante essa tua observação. Acho que antes da Carol falar, tem uma pergunta do Cláudio aqui no chat que eu vou ler, tá bom? Lê pra gente. Ele põe assim: não tenho conhecimento de vocês, mas aqui vai minha pergunta. Será que não ocorre uma identificação entre as ambições de ambos, ambição de ascensão e reconhecimento social?
Também pensei a pensar nessa identificação da ambição, mas acho, vamos pensar, sim, sim, o pacto perverso na dupla. Lembra que a gente está pensando que se cria entre ambos, né? No campo analítico. Ou se a gente pensar por um... Tem um autor fantástico, né? O Cassorla, de Campinas, ele escreve Sonho a Dois, e ele fala do vínculo entre os dois, né? Também é uma forma de pensar o campo. Um pouco diferente, mas semelhante. Eu só consigo escolher esse objeto para manipular sob o meu desejo se eu sinto, se eu identifico emocionalmente, acho que emocionalmente sim, que esse sujeito vai entrar de acordo, ele vai criar um conluio com a minha questão. Então, eu só consigo manipular o Andrew porque eu sei que ele deseja ser um grande baterista, porque eu sei que ele ambiciona, porque eu vi que ele estava treinando até tarde, porque eu vi que ele olhou para mim com um olhar de admiração. Então, essa identificação, ela se dá nesse vínculo. Então, se o Andrew não desejasse, não ambicionasse ser um excelente músico, não faria sentido, ele não conseguiria criar esse vínculo perverso. Então, para que o vínculo perverso exista, é necessário que haja uma vinculação dos desejos, senão não se cria. E a perversão só existe no vínculo. Sem o Andrew, o Fletcher é simplesmente mais um. Ele não vai conseguir criar uma dinâmica perversa em nenhuma dupla. Outra, talvez. Mas a ambição ela é fundamental. Uhum. Maria Carolina, por favor. Está mudo, Carol. Vê no link. Agora sim, agora sim, Agora agora vai. sim. Oi, pessoal. Olha, primeiro eu queria falar que eu adorei, só que eu não sei falar sem fazer bagunça, juro que eu vou tentar, tá bom? Que o Renato falou que não queria fazer muita bagunça, eu faço um pouco de bagunça. Eu acho que vou começar então pela uma anotação que eu fiz, que esse filme dá bastante pano para manga, né? Acho que tem uma relação com essas perguntas que vieram no chat agora. Só que um pouco para um outro lado, se a gente for pensar o psiquismo. Então, para além, que a gente pode pensar mil possibilidades, né? Muito interessantes. Para além da identificação com a ambição, como o Renato falou, do Andrew ser alguém mais obsessivo, que cola nessa perversão, que vende essa idealização, essa onipotência, eu sou a verdade, eu sou Deus, né? É aqui o caminho para ser um grande músico, é só esse o caminho, né? Então tem essa questão obsessiva, mas a minha cabeça fez um outro link que eu não sei se para vocês vai fazer sentido, que é, e eu vou colocar como uma questão. Será que dentro da cabeça do Andrew não mora também um Fletcher, né? Como uma parte perversa que se identifica não apenas para com a ambição. Essa seria uma parte mais consciente, eu acho. Nossa, ambição, quero crescer, quero ser um músico brilhante. Mas qual a parte é essa que passa a se submeter a um esquema tão violento e tão cruel? Então, eu achei muito interessante, porque num primeiro momento, Renato, antes de te ouvir, quando assisti o filme, eu fui pensando em partes psicóticas, que aí é a bagunça que eu não quero fazer. Então, eu achei muito legal você puxar esse fio como um funcionamento mais perverso, porque quando você fala qual foi a experiência, eu vou linkar, mas já paro. É assim, né? Em nenhum momento eu torci pelo Fletcher. Mas as minhas emoções para com o Andrew, elas foram muito bagunçadas também. Então, eu torcia por ele sim. Depois, eu fiquei com muita raiva dele quando ele termina com aquela namorada e ele começa a sangrar aquelas mãos dele. Eu falo, gente, tem um Fletcher dentro da cabeça dele e ele está sob o domínio desse cara. Então, acho o filme assim sensacional. Não tinha assistido. Acho que cabe uma série de reflexões e o trabalho amoroso que eu acho que você coloca muito bem, Renato. Depois que quando ele se desvincula, não há mais uma dupla. Quando a colega falou, agora esqueci o nome dela, é Laura? Laura. Ela falou agora, ok, se ele deixa de ser uma dupla, quando ele fala, meu amigo, a verdade não é só você, eu vou tocar aqui aquilo que eu me preparei para tocar. E aí o cara é só mais um. Então, assim, eu achei muito interessante. Eu pensei mais nessa questão de tem um Fletcher dentro da cabeça do Andrew, e enquanto isso está atuando,
o cara tá adoecido, né? Porque ele joga muito sujo, né, Renato? Só um ponto, desculpe. Ele joga assim, ele joga com a mãe do cara que abandonou. Então, assim, o gozo perverso, e legal esse seu viés perverso, ele vendo esses caras todos sofrem quando eu tô na cena. Então, assim, é impressionante, né? Parei. É isso. Ah, vamos fazer bagunça então, cara. Eu Eu tava avisei, eu educado, avisei. eu tava educado, organizado, pensando em conceito organizado por Desculpa. Freud. Vamos lá. Eu li um texto também para isso, mas que também não é novidade para a gente que pensa bastante, né? A transferência da... Vamos para a loucura, né? A identificação projetiva no qual o Fletcher pode... E o Fletcher deposita dentro do Andrew esse movimento mais hostil. O Andrew sente isso, ele precisa encenar essa identificação projetiva, ele é manipulado a fazer. Nós sabemos que a identificação ela só ecoa onde há conteúdo. Ninguém projeta no vazio. Então, eu penso, eu adorei isso que você falou, porque eu pensei o filme inteiro por aí, eu só tentei deixar ele mais bonito para a gente falar. Aí, se a gente olhar para a estrutura mental do Andrew, eu penso que ele tem uma dificuldade, uma limitação de se vincular muito com o prazer, de se vincular com o seio bom, com a experiência boa. Porque, de fato, o que uma namorada, que era uma boa experiência, atrapalharia ou atravessaria aquela dor. Então, fiquei pensando que um superego severo e muito arcaico, um superego muito primitivo, ele caminha e fica o tempo todo dando ordens e manipulando, porque ele se coloca numa posição de sofrimento. Ele nega as boas experiências. E nos momentos que ele está livre, e mesmo depois que ele rompe com o Fletcher, que ele fica aquele período... Ele ficou um período vagando, ele não teve... Rompeu com o Fletcher, ele foi ser feliz pra caramba. Não, ele rompeu, se frustrou, não conseguiu reatar com a namorada, se manteve num vínculo mais esvaziado, mais pulsão de morte. Eu acho essa imagem, né, o All-Star meio sujo, desamarrado, andando numa rua escura, né, uma cena que meio pulsão de morte, a casa meio bagunçada. Então, penso que há um superego severo e arcaico que fica determinando ordens e que a hora que vem o campo da satisfação, ela é limitada por esse conluio, por essa máfia psicótica, né? Então ele não reconhece muito esse campo. Ele entra numa dinâmica muito mais psicótica e há uma anulação dessa experiência do bom. Não acho que ele vincule com o bom. Pode ser que sim, mas no filme não fiquei com essa impressão. Deixa eu vou ler aqui, antes de eu ler o comentário, né? Eu quero participar da bagunça, né? Porque, bom, a gente pode pensar que o filme, né? Ele pode ser um exemplo do intrapsíquico de uma pessoa, né? Quer dizer, na clínica, o que é que nós fazemos? Nós tentamos nos enfiar no meio desses dois loucos aí, né? Então, a gente está numa mesma mente. A gente tem um Andrew e a gente tem um Fletcher. O que o analista tenta fazer é se enfiar um pouco no meio desses dois para ver se, né, o Andrew pode, de alguma maneira, né, fazer frente a isso. Então, eu achei muito interessante isso que a Carol coloca, porque, né, eu acho que a clínica é isso, né? O que o superego faz? Ele odeia o amor. Então, ele é anti-relação amorosa, sim, né? E, se a gente for pensar, o que o superego cruel faz? Exige o impossível, né? Então, o filme, dá para pensar também como se fosse uma mente, né? Estou pegando, né, isso que a Carol trouxe, falando talvez a mesma coisa, só que de um outro jeito, né? Então, acho muito, muito rico isso. E também pensando na questão do social, né? Porque a gente pode pensar, né? a- o, o link entre cultura e indivíduo, né? Que o superego individual faz com a pessoa e o que o superego, né? O que o superego social faz com uma pessoa, né?
e quais são as pessoas que vão se submeter e ficar rendidas ao superego social totalmente e abrirem mão de si enquanto sujeito, né? E, por outro lado, na clínica, né, no sentido individual, o quanto a pessoa vai ficar rendida ao superego cruel, né? Então, achei brilhante isso que a Carol traz e é algo que tinha batido um pouco aqui para mim. Eu não sei, Renato, você quer falar alguma coisa antes de eu ler aqui do pessoal que está no chat? 10 segundos, 30, vai. Fica à vontade. A gente pode olhar para isso, pontuado, saindo agora de uma dinâmica mais estruturada e pensando estritamente no funcionamento mental, Klein, Bion, a gente pode olhar como uma dinâmica muito esquizoparanoide, muito cindida, muito objeto parcial, muita parte psicótica atuando, muito idealizado. Então, se você não fizer esse caminho, você não será um músico. Esse caminho é doloroso. Se você não se implicar muito, você não vai alcançar. Abra mão das coisas boas. Sofra. Não há uma comunicação entre. Eu não sinto o Andrew sonhando, né, no nosso campo bioniano, sonhando a possibilidade e então usando algo mais espontâneo, mais abstrato, mais simbólico, mais no campo do imaginário. A coisa é, e a coisa é bruta. Ele precisa sangrar. Então é um funcionamento de partes psicóticas, esquizoparanoides, objetos parciais. Não há uma integralidade no qual o self consegue criar uma comunicação consigo próprio e gerar um enredo saudável. Penso, né, que ele consiga criar um enredo saudável no qual ele possa habitar aquele lugar. Não precisa, talvez, não sei, mas não precisava habitar tão esquizo assim, tão cindido, tão negado, tão bruto, né? Eu achei uma experiência bruta, psicótica, uma experiência psicótica. Ponto. Deixa eu ver se o pessoal... aqui, ó. Eu vou olhar o chat, tá? A Ju quer falar? Quer abrir a câmera e falar, Ju? Você que escreveu aqui no chat? Quer que eu leia? Não sei se ela está aí. Só um pouquinho. Deixa eu... Não sei se ela está nos ouvindo, mas eu vou ler. Ela falou: também cheguei a pensar nessa identificação da ambição, mas eu acho que era um sonho mais puro do protagonista, virou uma obsessão. Eu acho que virou uma obsessão, né? Não sei, quer falar, Ju? Quer falar com as suas Posso palavras? falar Por favor, rapidinho? Posso por falar? favor. Eu acho que ele tinha essa ambição. Eu acho que eu via uma coisa mais pura, e aí eu acho que, casando com o que o Cláudio falou, eu sinto que também ele entrou num embate, né, com o Fletcher. Então, eu acho que até a última cena foi ele buscando uma autossuperação, mas também encarando o Fletcher, né? Então, e eu também pensei na questão da disciplina, né? Porque o Fletcher fala que aquele rigor todo, aquela disciplina é a forma de chegar aonde o Andrew queria. E aí tem uma cena lá no bar do Jazz que eles se encontraram que ele fala: ah, tá bom, mas eu acho que tem um limite, né? Então, e depois eu nem lembro o que o Fletcher responde para ele, mas me marcou essa cena também, porque eu acho que ele acreditava que seria o caminho, que ele ia mostrar o caminho das pedras, que era isso ou nada, mas ele também tinha essa dúvida, né? Até que ponto? Tanta disciplina, tanta. Na verdade, aquilo era muito mais que disciplina, né? Era um abuso, até doentio, mas ele se questionava, né? Eu acho que é isso. A gente pode pensar nisso que você pontua, Ju, como um aspecto, aí sim eu acho interessante, como uma dinâmica de uma integralidade.
talvez nesse ponto o Andrew consegue fazer uma integração entre as partes e pensar com P maiúsculo, pensar crítico, implicado. Então reconhecer que ali está um pouco demais, inclusive porque houve um objeto ali que é o tal do, que é um objeto real, concreto, que foi o processo que levou à demissão. Então, existe um objeto concreto que diz é demais, mas ainda assim o Andrew continua num conluio, reconhecendo um pouco mais as partes não psicóticas. As partes não psicóticas, ele reconhece os objetos, talvez ali, um pouco mais totais, menos parciais, mas ele ainda continua e ele aceita o convite e ele fica feliz em aceitar o convite de tocar na melhor banda da apresentação X. Então, mantém-se aquele fio sutil, né? Então, interessante. Tem aqui, ó, a Vera, ela diz, não sei se a Vera quer falar. Quer falar, Vera, ou prefere que eu leia? Pode ler Tá. sim. Ela diz assim: concordo, pensei como a Carolina, principalmente quando ele descarta a namorada por ela atrapalhar o sucesso dele, principalmente, eu acho que é, né? Porque ela não sabia ainda o que queria. Aqui o Cláudio diz: obrigado pela luz, Ju, mas pensei também nos personagens numa relação com um homem moderno, neoliberal e narcísico. Não estariam os dois formando suas bolhas atomizadas competindo? Ou uma bolha de dois competindo? Não sei se consigo me explicar. Sobre a Vera. Vera, Cláudio, Ronaldo. É interessante esse aspecto que você pontua, Vera, porque, de fato, na experiência emocional de vínculo do Andrew com a namorada, ela explicita na dupla a possibilidade de duvidar. E se você duvida, implica que você está pensando criticamente. A dúvida, ela não é, a gente não pode olhar para a dúvida com facilidade numa posição esquizoparanoide. Ela está numa posição mais depressiva. Porque a crítica, eu estou em dúvida, eu não sei. E o não saber não é esquizoparanoide. Esquizoparanoide é. Então, talvez isso surja num campo do vínculo a possibilidade de colocar a dúvida em cena. E o Andrew não pode duvidar. Se ele duvida, ele rompe com o ideal dele. Então ele precisa atuar incessantemente para alcançar. Por isso conluio com o tal do Fletcher, porque o Fletcher não duvida. Ele vai levar até lá. Não há possibilidade de dúvida. Então acho que é interessante isso, Vera. Uhum. Personagens numa relação com um homem moderno, neoliberal e narcísico, não estariam os dois formando suas bolhas atomizadas competindo? Ou uma bolha de dois competindo? Precisa explicar, Cláudio, porque eu fiquei com uma impressão de pensar se os dois não formam ali juntos uma dinâmica no qual eles competem com algo moderno, narcísico, potente, de representar a potência ali, ou se eles estão competindo entre as potências deles mesmos, narcisicamente, né? Moderno. Eu fiquei com essa impressão, mas eu preciso que você diga mais. Ronaldo? Oh, e aí, meu amigo, falei que ia ficar quietinho, né? Mas eu dou os pitacos aqui. Boa noite a todos e todas. Primeiro, eu quero parabenizar aqui tanto o Bruno, né, por esse trabalho maravilhoso. A psicanálise é um diálogo permanente. Ela não é psicanálise, né? Além do tripé psicanalítico, é algo que a gente tem que estar sempre se aprimorando, e cada diálogo a gente aprende muito, né? E a gente aprende também que não tem fase, né? A gente aprende com quem está começando, quem já está bastante tempo. Cada dúvida que traz é uma dúvida a mais na nossa mente também. Parabéns pelo diálogo aqui que você introduziu. Gostei bastante. Tem umas questões que me faz lembrar que o texto da Piera, que você tocou até no início da nossa conversa, antes desse diálogo, e que eu queria colocar, né? Eu acho que a ideia de contrato perverso, ela é muito importante, né? Acho que me pegou muito, né? Como você mesmo colocou, né? O perverso, ele promete o que o neurótico deseja, né?
Mais do que isso, né? Ele diz ao neurótico, claro, é o contrato psíquico, né, falado, né? Ele passa ao neurótico que ele sabe como chegar, né? Que ele sabe onde é esse lugar. É por isso que aquilo que você colocou é muito interessante, né? É muito difícil haver dois perversos num contrato perverso, porque os dois estariam nessa disputa de potência, porque os dois saberiam como chegar, e aí não teria sedução. É isso que seduz em relação ao neurótico, né? Eu prometo, eu sei onde você quer chegar, né? E prometo que você chegará por meio do caminho que eu estou te traçando. Acho que pega o Andrei nisso, né? Quando ele vai falar com a namorada, ele diz assim: olha, eu não posso mais fazer isso. Fica a dúvida se ele não pode mais porque ele não quer, ele não pode mais porque aquele que sabe o caminho diz que ele não pode mais, que é o Flash. Eu estou fazendo o caminho do Flash, para o caminho do Flash que ele sabe, né? Eu tenho que me livrar disso. No fundo, ele está lidando ali com aquele que está mostrando o caminho. Outra coisa muito importante que eu lembro do Par Perverso, e o filme toca nisso, é que, e você tocou muito bem aí, de que o perverso, o Flash dependia do Andrei, tanto quanto o Andrei dependia do Flash. Porque o perverso, sem o neurótico, ele não tem aquele pretenso lugar, o pretenso saber, ele não tem a quem mostrar o caminho. Então, a Laura falou até no começo, né, Laura? Olha, mas ele promete que vai ser um grande baterista. Mas me pareceu a falsa promessa do perverso. Eu prometo que você vai ser, mas você nunca será. Porque se você vier a sê-lo, você vai se livrar de mim. E eu perco o meu poder sobre você. Eu me lembro, assim, das nossas discussões, o Renato aqui é amigo de colega de turma no SEDES, que, assim, é muito comum, Sandra também, né, se formou comigo, no SEDES, e, assim, é muito comum que o contrato perverso termine com a destruição, tá? Então, termine com a destruição. Isso a gente vê na prática, né? Você vê, assim, crimes realizados por perversos. Ou os dois se destroem no final, você vê, a Richthofen foi presa, o outro foi preso, né? Você vai ver vários, ou os perversos, ou um acaba destruindo, porque o contrato não pode ser desfeito. Ele não pode ser desfeito, né, de maneira nenhuma. E aí, então, se ele promete e cumpre, ele não vai cumprir. Aí a Laura tocou do outro rapaz, o outro rapaz se suicidou. Sim, é a única maneira de sair, né? Você sai com a destruição de um contrato perverso, por isso que é perverso, nesse sentido. E o Andrei quase saiu do contrato perverso, né? Quando ele quase se destruiu com o acidente. Aquela cena, ela é assim, angustiante, né? Porque você vai acompanhando ele chegando, né? Quando ele chega lá no final, eu estou tentando, assim, as pessoas foram falando, eu fui aqui associando. Quando ele chega no final, quando o que parece talvez um rompimento, parece talvez um momento onde ele também passe a ter um gozo. Porque até ali ele só está mais numa relação masoquista, né? Relação masoquista, e é engraçado, né? Não sei se foi Laura que tocou no, assim, dos outros, dos companheiros. Os companheiros tinham um comportamento também sádico, porque enquanto eles não estavam maltratados, eles estavam assim: aquele está perdendo lugar, eu vou ter o lugar lá do príncipe do Flash. Então, quando o Andrei chega ao final da cena e realmente ele parece que está se libertando, o Flash retoma e goza junto com ele, por assim dizer. Então, no fundo, ele tá gozando com o reconhecimento que, tô tentando quebrar, mas ao mesmo tempo esse quebrar é quebrar, e ele começa a gozar por estar tendo o reconhecimento do Flash. Então ele acaba adentrando mais a perversidade do Flash, né? E o Flash começa a fazer assim, né, curtindo. Então, me lembrou muito, assim, Renata, aquela discussão que tinha, né? Que, assim, o par perverso, ele termina de um modo muito trágico. E a gente vê isso, né, nas histórias, sejam em filmes, histórias reais, que, assim, acaba ou com todos, a gente vê na política, quando um vai lá e denuncia o outro, todo mundo vai para a prisão. Eu lembro do Roberto Jefferson, quando começou a fazer a denúncia, caiu todo mundo. É o contrato perverso. Ninguém sai. Se alguém sair, vai ser destruído, ou os dois vão ser destruídos. Então, o filme ele traz muito dessas impressões, né? Quando ele parece estar saindo, ele está entrando, né? Parece que, né, Laura, o Flash promete que ele vai chegar, mas ele sabe que nunca vai chegar, porque o outro garoto, o único lugar que chegou foi a destruição, foi a morte. Eu acho que é esse seduzir, né? É a falsa promessa.
Você nunca vai chegar. Porque se chegar, eu também eu perco a minha potência, né? O meu poder sobre você. Coloquei aqui para pensar, né? Sempre fala bonito, né, Ronaldo? Sempre. Você me lembrou um filme que é muito legal isso que você diz, que quando o par perverso se encontra, acaba em destruição. O par perverso, ambos. É aquele filme argentino Relatos Selvagens, que são vários curtas. Os caras se matam ali, eles defecam no carro, bate o carro no outro, é uma coisa selvagem. Ali sim são dois perversos se encontrando, em todas as cenas. É o cara que tá puto, ele sequestra o avião para jogar o avião na casa dos pais, se eu não me engano, né? Ele precisa matar os pais jogando um avião em cima, de tanto ódio. Então, ali, quando junta os perversos, acaba em destruição ou encerra a relação. Se alcançou, você não serve mais, porque não tem mais o que te vender. Preciso arrumar outro. Porque a transferência da estrutura perversa se mantém nessa venda. Acabou a venda aqui, eu vou procurar outro. Uhum. E o perverso, desculpa, Bruna, e o perverso, ele é sedutor, né? Ele é muito sedutor. Seja na vida real, seja um cônjuge, uma cônjuge, um namorado, uma namorada, promete, né? Promete algo assim e seduz isso. O perverso tem essa capacidade, né? De sedução muito grande. Parece uma expressão que eu poderia usar, né? Eu acho que assim muito do Andrew assim, ela acaba tendo um sequestro da subjetividade. Não sei se dá cabe a expressão aqui, mas me pareceu assim só por associação, né? Ele se perde naquilo, porque na verdade ele deixa de querer ser um baterista e ele quer ser o baterista mor do Flash. Porque quando ele chegar onde ele o Flash determinou que ele chegasse, ele conseguiria o outro. Então ele sai de uma certa realidade, porque o mundo, aí aquilo que você tocou, eu lembrei, eu anotei aqui, o Flash se torna o alfa e o ômega, né? O começo e o fim. Ele começa e termina no fim. A lei, né? E o André só vai chegar a quê? Chega uma hora que ele só quer ser reconhecido pelo Flash. Esse é o baterista que ele vai se tornar, que nunca vai se tornar, né? Porque não pode. Desculpa aí complementar, mas só para... E só para pôr mais um ponto importante, porque isso é muito, muito importante, né? Quando a gente pensa no perverso, a gente pensa em violência. Pode ser como uma questão, mas a parte primordial da relação perversa é a sedução e a promessa. Então, o perverso é o cara que vai te vender alguma coisa aleatória e você vai comprar achando que você... As pirâmides, né? Os caras vêm, te vendem e você vai ficar milionário. Aquilo é perversão. Ponto. O cara que promete uma coisa maravilhosa, sedutora, é uma distorção. Ele perverteu a fim de um próprio uso. Bom, não é violento. Pode ser, mas não é. Uhum. Ó, vou continuar aqui para dar tempo de todo mundo falar, antes da gente... Estou de olho no horário aqui. Ó, a Laura quer falar? A Laura colocou aqui no chat. Será que o Andrew não deu conta desse processo de ruptura e aceitou o novo convite? Você quer falar um pouquinho, Laura? Ou... Eu queria que, Tá. que o Renato falasse para a gente, porque assim, talvez ele nem quisesse ter feito essa ruptura, né? Mas tinha um pai junto, tinha um pai, né? O Andrew entendeu que talvez tivesse realmente passado do limite, ele estava muito focado nesse desempenho e por conta disso ele abriu mão de relações amorosas, amigos, família, enfim. Ele se sentia desafiado no começo também, eu senti que era um desafio e ele foi se desempenhando cada vez mais, mas no momento que ele faz, né, aquela denúncia, eu não sei se ele fez também por conta do pai que estava do lado. E aí, depois dessa ruptura, é claro que para ele não foi bom, né? Senão ele não teria aceito o convite para ter participado aquele dia daquela banda. Enfim, eu queria entender um pouco, ouvir um pouco essa relação desse pai naquele momento. Dá uma... E tudo. A gente tem pouco tempo, né, Bruno? Dá uma impressão, muita impressão, porque não dá para a gente pensar na realidade, acho que nem convém. Vamos pensar no que fica, no que vai sonhando, né? E sobre isso é mais, a gente pode falar. O pai ele aparece de uma forma muito secundária, muito talvez enfraquecida, porém ele entra em cena quando ele nota que o filho de fato adoeceu. Aí ele faz uma função paterna que ele interrompe aquele ciclo e fala, opa,
ele entra como um limitante. Então, ele desempenha. E a minha experiência de ver a cena dele sentado processando, o Andrew não faz muito por ele não estava querendo processar o Fletcher. A minha impressão é que ele faz isso meio a contragosto, porque ele ouve a história de que o outro rapaz se suicidou e de que o Fletcher estava levando outras pessoas para esse caminho perverso, violento. Então ele faz como uma forma de preservar o outro, talvez preservar a si próprio. Mas eu não sinto que foi desejo dele. Ele foi expulso pelo Fletcher quando ele não tocou no acidente. Ele teve um acidente de carro e ele foi expulso porque ele não deu conta. Então, ele passa um período talvez em luto, não sei pensar, mas o pai ele entra como um terceiro na dupla, implica a lei, interrompe e diz, isso passou do limite, vamos parar com isso e você vai processá-lo. Então o pai ele faz essa função. Sutil, mas funciona, né? Mas depois, quando o Andrew tem a possibilidade por si próprio, ele retoma a dupla. Ele volta a dupla por ele próprio. Ele poderia ter falado não. Visto o Fletcher tocando, xingado, saindo andando, falou, esse cara é um puta do maluco, olha o que ele fez, vou embora. Não, ele assiste contemplativamente o Fletcher tocando. E quando ele percebe que o Fletcher o observa ali, ele tenta sair e ele é capturado pelo Fletcher novamente. Então, nunca rompeu. Ele tirou férias, né, de um período. Opa, aqui. Antes da Sandra, tem a Ju, que escreveu no chat. Ju, você quer falar? Você quer que eu leia? Eu posso ler. Eu coloquei aqui que depois do que a Laura falou desse aceite do convite, né? Eu lembrei de uma cena que eu achei que ele sentiu que depois ele telefona para a Nicole, quando ele percebe que ela seguiu a vida dela, tá em outra página com outra pessoa, parece que algo acende a mais, assim, ele vai para aquele show para tocar com muito mais força. E eu sinto que com muito mais garra, né? E eu sinto que naquela última cena ele chega no seu limite, é tudo ou nada, né? E aí eu também coloquei um comentário de que o Renato comenta sobre a ruptura dolorosa com o perverso, né? E aí eu tava pensando, não tem uma forma de transformar essa ruptura, né? Pode ser Acho que é que isso. a quebra com a Nicole tenha implicado um pouco de pulsão de vida de outra forma, por ele próprio. Então ele pensou no desejo, frustrou. Mas é uma coisa muito sutil, né? Então não sei. Mas depois ele vai e toca. Mas eu penso mais pelo rompimento com o Fletcher e também talvez por reconhecer que haja outras possibilidades além daquele conluio encerrado na dupla em si, né? E a ruptura dolorosa pode ser um alívio, pode rolar uma transformação, uma elaboração através do reconhecer da dinâmica. Quando você entra em contato e observa a experiência no qual você está inserido, que você percebe mesmo, né, no campo da percepção, que você observa para onde você é levado, o quanto é muito comum isso às vezes em relações amorosas na clínica, a gente ouvir que o outro inexiste na dupla. Ele não está ali, ele é um objeto que satisfaz, mas ele não tem uma voz ativa de poder dizer e poder trocar. Então, quando ele reconhece isso e pensa sobre o desejo, ele pode transformar e então falar, opa, isso está demais, não faz sentido, é destrutivo, eu gosto, mas eu não quero, eu vou segurar a onda. Eu vou reconhecer a castração, me manterei frustrado, reconhecendo o princípio de realidade e não vou entrar nesse circuito. Obrigada. Imagina. Legal. E aí, Sandra? Ah, peraí. Acho que a Vera Você, falou. Eu Rafa. vou deixar a Sandra. Tá, daí Quem que tem a... quer? Pode falar Não, quem fala quer. você, Sandra. Daí depois a Vera colocou depois aqui. Bom, vou ser rápida. Eu acho que me inspirou aí as últimas falas aí, né, sobre o par perverso que o Ronaldo trouxe, depois, por último, a questão do pai, né? Eu acho que o filme me trouxe muitas sensações, Renato. Eu achei fantástica a sua ideia de pensar a transferência nossa, né, com o filme, né?
muitas coisas, né? E em alguns momentos eu me percebia muito encantada, né, com essa dupla, né? E uma característica também, né, Renato, que você falou, o par perverso é encantador, o perverso é encantador, né? É extremamente, né? É maravilhoso cair numa sedução. A gente adora cair numa sedução. Sim, sim, Maravilhoso. A paixão é sim, isso, né? É uma fantasia exato, de algo que não existe. E é tão. A gente se deixar passar a vida atrás disso, né? exato, né? Aquela cena final, né, desse menino que não parava de tocar, né? E o público com aquele aplauso, né, aquela audiência, aquele espetáculo todo, né? Então acho que isso me chamou a atenção. E uma outra coisa, né, que me chamou muito a atenção, né, do começo ao fim do filme, foi a questão assim de pensar, né? A gente falou do pai, né, de pensar na mãe, né? Porque ele teve uma mãe que o abandonou, né? E ele vive com o pai. E aquela última cena que o pai chega para ele e fala, vamos para casa, né? E aí ele vira as costas, né? Alguém já tinha citado nessa cena. Ele vira as costas e aí que ele vai mesmo lá, né? De encontro, né? Então eu fiquei pensando, né? Como que talvez, né? Esse par, né? Esse par mãe e filho, né? Que é essa experiência dual inicial aí, né? O Freud vai falar, né? Da questão da diferença, né? E tudo mais, né? Então, fiquei pensando, será que o Fletcher não ocupa esse lugar, né, da mãe, né? Que ele quer agradar a todo custo, sabe? Uma coisa, uma relação que talvez ele tenha internalizado como uma falta, mas que se nega, né? Se nega essa falta e, de repente, essa coisa tóxica, né? E ele vai reproduzindo e repetindo esse encontro, né? Com essa mãe, uma ausência negada, né? O tempo todo. Fiquei pensando isso, achei, porque em alguns momentos eu me senti muito levada a me encontrar com ele e oferecer, né? Esse lugar de mãe, né? Então, foi isso. É legal isso que você diz, né? Porque eu diria que sim também. Eu achei bonito, porque se a gente olhar para a função do pai, o pai do Andrew, ele é muito categórico. Ele não sonha. Sim. O Fletcher chega com um monte de sonho. E sonhos a dois, ok, sedutores, encantadores, mentirosos, ok, ou não, né? Porque ele alcança. Mas ele sonha. Então, talvez haja uma certa reverie disfarçadinha ali, né? Sim. O Fletcher olha para ele e fala, não, né? Você pode, mas vai ser duro. E eu acho que você não pode, então me prova aí que você pode. Essa é a sedução perversa, né? Ela está no olhar, Sim. né? Eu acho que sim, uma função materna, reverie. Interessante. Bom, Depois fiquei pensando também, vai, última sim, coisa só, vai. na perversão, né? O Bruno falou do social, do superego social. Eu fiquei pensando assim, hoje em dia, né, com o que a gente está assistindo aí, uma perversão tão grande que sempre teve, né, na relação pedagógica, em todos os sentidos, né, seja na música, seja na escola, seja como está presente isso, né? Mas aí a gente vai, eu tomei um cuidado de não trazer outras coisas, porque a, Muita coisa, né? mas a Muita coisa. perversão hoje, religiosa, sexual, política, Né? perversão empresarial, financeira, então tem tudo quanto é lugar. Mas nem vamos entrar nisso, não vai gerar problema. Não, não dá. Muito bom. Eu acabei de ver que a Vera escreveu alguma coisa. Então, acho que dá para a gente falar a última, né, da Vera, antes da gente ir. Pode ser, Renato? Manda ver se alguém que tá com alguma coisa aí querendo falar, essa é a hora, manda ver. É. Ó, Pronuncie, se eu vou ler o da Vera, daí ela diz assim, não sei se a Vera quer falar, Vera, você mesma? Não, não, pode ficar à vontade, pode É. ler, por favor. Ela põe assim: há também uma perversão na obsessão do Andrew em chegar à perfeição. A neurose obsessiva seria uma perversão contra si? Uau. Por Freud, tudo o que desvia do coito heterossexual é pensado como uma perversão, como um disfarce.
a masturbação, o deslocamento libidinal para um outro objeto, porque se a gente olhar de uma forma muito simplista, e óbvio que a gente está falando de um sujeito de outro século, né? Isso é importante ser dito. Mas como nós somos animais com instinto, que eu acho que infelizmente a gente pensa, seria melhor se não pensássemos. Eu tenho um exemplo muito interessante que eu dou risada toda vez. Você já pensou se a vaca criticasse ou refletisse a regurgitação dela, que inferno ia ser a vida dela? Ia ser um inferno a vida dela se ela pensasse. Então ela só faz. A gente pensa. Então, tudo que foge desse instinto de sexual para o fim de filhos, que seria o intuito natural, instintivo, ele pontua como uma perversão. Então, a perversão na obsessão chega em chegar à perfeição. É uma perversão obsessiva, porque ela é agressiva, ela é uma imposição, ela é cindida. A neurose obsessiva seria uma perversão contra si. Aí tem coisa pra cacete pra gente pensar, hein? A neurose obsessiva, como um hábito repetitivo que circula sobre si, que entra num conluio, numa espécie de formação de compromisso entre pulsões, ela pode ser uma perversão, porque ela é um fim no qual não é a saída originária. Para Freud, pensando de uma forma muito estrutural. Até no sentido masoquista, né? Quanto à neurose obsessiva, contém o masoquismo, né? O fetichismo como uma perversão, né? Então a gente pode pensar na estrutura viciante da bateria, ela pode entrar num aspecto fetichista, né? Porque ela substitui um prazer, né? Mas aí a gente vai também andar muito. Bom, agora sim, né? Eu estou vendo a Ana Flávia, que não falou, E aí, vamos nessa. Marília, Leonina. Bom, o pessoal está agradecendo, né, Manuela? Pessoal, o Renato ele deixou o Instagram dele, tá? Eu também deixei o nosso aqui do Caminhos na Psicanálise. Eu não tinha dito antes, tá? Mas acho que é bom vocês saberem, né, que eu não sou o único responsável por esse encontro. A Sandra é minha companheira, né, de ajuda e de cooperação, não só no Cine Caminhos, mas no Caminhos na Psicanálise, tá? Então, ninguém faz nada sozinho, né? E outras pessoas também, que são companheiras, né? Mas que não, Aí a não puderam Elange, a estar Manuela, hoje. A Elange está aí, a Manuela que está em Marília. casa, a Marília, né? São todas pessoas que contribuem para o Caminhos. Bom, Psicanálise sem troca e sem generosidade não tem o menor sentido. Nenhum. Então, se o cara retém conhecimento, se afasta desse mané. Quiser mandar mensagem no Instagram, trocar, loucura. Bem-vindo, né? Claro. bom, Renato, quer falar alguma coisa antes da gente ir? Eu só tenho a agradecer a você, brigadão mesmo por essa aula. Muito gostoso, Bruno. Muito gostoso pensar isso tudo aqui. De novo, mais um ambiente acolhedor por vocês, né? Mais um. Muito bom. Beleza. Ronaldo? O próximo Cine já vai ter, né, em abril, né? No A final gente de vai abril. ter o Cine, acho que no dia, acho não, é no dia 29. 29 de abril, tá bom? Vai cair num sábado, às 5 horas da tarde. Sigam as nossas redes sociais, porque daí lá vocês vão ter todas as informações, né? Vão ser 2 palestrantes dessa vez, né? Vai ser um anime. Então, sigam lá para vocês saberem com detalhes, tá bom? Então é isso, pessoal. Renatão, obrigado mais uma vez. Seja sempre bem-vindo aqui. Obrigado a todo mundo que contribuiu, todo mundo que ouviu. Boa noite, pessoal. Muito bom. Boa Um noite a abraço. todos. Obrigada a todos.
Boa noite, gente. Muito obrigado, muito obrigado. Ronaldo, depois é sua vez, viu? Pode vir um dia também. Estou longe, porque quem comer mais feijão e arroz. Tchau, gente. Prazer. Tchau, Um querido. abraço. Tchau, Renato. Obrigada, Até viu? mais. Valeu. Beijo.